Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um episódio do quadro Ponto de Vista do jornal Correio do Lago, apresentado por mim, Rafael Lima. E hoje nós temos aqui o Jonas Grigolo, um companheiro da comunicação, né, Jonas? O Jonas é repórter, ele trabalha na comunicação há mais de 15 anos aqui em Santa Helena. Fala um pouquinho pra gente, Jonas, se apresenta aí e fala um pouco pra gente dessa carreira extensa aí na comunicação. Olá, Rafael. Olá, você que acompanha aí o Correio do Lago, né? Dizer que é uma satisfação estar aqui conversando com você, com o pessoal que acompanha aí o Correio do Lago. Parabéns pelo programa, inclusive, né? Muito Muito bem, obrigado. muito legal aí, muito bem preparado. E compartilhar então um pouquinho, né? Agradecer esse convite de estar aqui, falar um pouquinho, né, da nossa trajetória, né? Se a gente pode comparar aí a muitos profissionais da comunicação aqui de Santa Helena, e a gente tem vários e bons profissionais, né? É uma história pequena ainda, né? Sendo construída. Eu vou completar agora em setembro deste ano, né? 15 anos nesse meio da comunicação, né? Ingressei em setembro de 2010 na Rádio Grande Lago. E de lá para cá a gente vem construindo essa história, vem se profissionalizando cada vez mais, tentando, né, melhorar a cada dia que passa. Então tem bastante história aí, né, que a gente viveu, inclusive aqui junto com os profissionais do Correio do Lago, né, em várias situações que a gente enfrenta aí no dia a dia, no cotidiano, e é bom estar aqui também para compartilhar, inclusive contigo também, né, no passado aí já como repórter também. Então a gente tem uma bagagem aí, É né, nesses verdade. 15 anos, né? A gente já se encontrou alguma vez na delegacia, né? De Isso, coisa aí, quando a gente fazia matérias policiais, matérias né? policiais. Porque a gente ainda ia no balcão lá, pegar o boletim e tudo mais, né, João? Nossa, a gente tinha quase que um plantão de repórter Exatamente. definido, né? A gente tinha um horário para chegar lá no pelotão, pegar as ocorrências de manhã, à tarde, à noite, né? Agora, Mas antes de eu começar como repórter, né, eu era operador na rádio, né? Então, operador. comecei como operador lá em setembro de 2010. Tinha vindo, para quem não me conhece ainda, né, eu sou de São Roque. Nasci, me criei em São Roque, no interior, no sítio, né? E com 15 anos eu vim para a cidade, vim morar para Santa Helena com a minha mãe, com a minha irmã. E aí trabalhei em mercado, trabalhei em uma empresa de assistência técnica de informática, mas não me encontrei muito ali, estava estudando também, né? Então acabei ficando um período sem trabalhar. E nesse período surgiu oportunidade, surgiu uma vaga na Rádio Grande Lago, de operador, né? Mauro Braghini, na época, era quem selecionava os candidatos, quem definia quem seria contratado, e o filho dele, o Maicon, estudava comigo e me falou que havia aí uma oportunidade para trabalhar na rádio, né? Fui lá, levei meu currículo, no outro dia ele já me chamou para uma entrevista, me ofereceu a vaga, me explicou como funcionava, eu sem pretensão nenhuma, até porque eu sempre falo que a comunicação surgiu na minha vida assim, do nada, eu não tinha pretensão nenhuma, né? Era um menino do interior, muito tímido, envergonhado para me comunicar até hoje, né? Ainda não tem aquela destreza. A gente conversava, inclusive, em off aqui, eu falei, bom, hoje eu estou do lado oposto, que é o normal de eu estar, né? Sim. Eu sempre estou na condição de entrevistador, hoje aqui é um desafio também, né? Mas a gente está aí para ir superando esses desafios, né? E se aprimorando. É importante a gente também estar do outro lado, se colocar no outro lado, né? E como eu sempre fui um menino de interior, muito tímido, não tinha nada de comunicação, né? Tinha muita dificuldade de me comunicar com as pessoas. A comunicação surgiu assim de repente na minha vida, mas eu aceitei o desafio, né? Vamos lá, vou trabalhar, vou ser operador, até porque o operador estava só também do lado de fora do estúdio, né? E eu fiquei por 3 anos e meio como operador, né? Trabalhei com locutores como Capitão Maneca, uma grande inspiração para mim, né? Hoje eu apresento o programa na Rádio Grande Lago, que é após meio-dia, às 13 horas, que era do Capitão Maneca. Me inspiro muito nele para comunicar, para fazer o programa, né? Para manter a alegria que ele sempre trazia para o rádio. Cleni Santos, João Vanderlei, Daniel Carvalho, são pessoas que ainda permanecem, né, na comunicação, no rádio. E durante 3 anos e meio, então, eu fui operador de áudio. Aí, nesse período, surgiu a oportunidade de eu começar a fazer esse policial, né, de começar a escrever, de fotografar. Na época a gente fazia muitos eventos, bailes, fotos, Sim. galerias de fotos e tal, isso movimentava bastante as páginas, né, os sites, e surgiu essa oportunidade então de eu começar a ampliar um pouco essa parte para o jornalismo. Aí eu comecei a treinar a escrita, enfim,
Mas até então só escrita, né? Só escrever para o site, fazer foto e tal. Mais para frente surgiu a oportunidade, então, de eu começar a entrar no ar. E aí foi gradativamente, eu fui subindo, né? Aí na rádio, ampliando um pouco o meu trabalho. Aí eu entrei como repórter, então eu só não escrevia, eu também fazia os flashes para o jornal, para programação ao vivo. E depois surgiu a oportunidade, então, de eu assumir o programa que era do Capitão Maneca. Como ele se aposentou, decidiu descansar, ficar em casa de boa, né? Surgiu a oportunidade de eu apresentar esse programa. Esse foi um dos maiores desafios, porque até então, você ir gravar uma matéria escrita, né? Que você só faz a gravação ali, é uma coisa, né? Mas aí você ir para um programa de 2 horas e meia, sem ter nunca feito isso, né? Sem nem saber como entrar no ar, né? Como os locutores usam jargões, usam, né, as suas características. Eu não tinha característica nenhuma, não sabia como começar. E daí eu falei, então é o seguinte, eu vou fazer o que eu decorei com o capitão, né? Porque eu vi ele todo dia entrando no ar. Não fiz igual, mas tentei meio que copiar o estilo dele. E até hoje ali já são de programa ao vivo, já são aí, eu acho que uns 5, 6 anos já apresentando Olha Tarde só. Alegre e levando esse Nossa, jeitão aí, tempo né? já, hein, cara? E não parece, mas faz esses 15 anos aí, passa rapidinho. Passa Né? rápido, Quando a né? gente olha para trás e vê tudo que a gente já viveu e a evolução do rádio, né? Quando eu entrei na rádio, a gente tocava disco, né? Depois veio CD, DVD, né? Tocava MD no jornalismo, que era tipo Nossa, tocava MD, né? olha, cara. O jornal era, quando não era ao vivo, era todo um MD, né? Depois a gente pegava esse MD e fazia recortes, né? Para ir colocando Sim. durante a programação. Então, assim, esses 15 anos aí a gente viu como o rádio era, acompanha como ele é hoje. E não sei, não me vejo em outra profissão. Olha só, se encontrou então, Jonas? Por isso que eu falo, né? É uma profissão que surgiu de repente na minha vida, não tinha pretensão nenhuma, mas assim, que eu me apaixonei mesmo pela comunicação. Tô na rádio até hoje, né? Hoje eu tenho a minha empresa também, que é o Click News, né? Que é um site de notícias, com web TV também, né? Com transmissão de lives, entrevistas, futebol, que a gente começou ano passado a fazer, né? Mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Hoje Que me bacana. encontrei aqui, me formei ano passado em marketing, né? Também. Uhum. E então tô bem satisfeito com, Ou seja, com o seguiu na processo, área mesmo. com o processo que eu tive na área da comunicação e pretendo seguir aí, não sei até quando, mas enquanto Deus der saúde e força e vontade Que de bom. trabalhar, né? Tamo aí. Tamo aí. Ô, Jonas, eu lembro muito bem, isso, olha só, a responsabilidade de assumir o programa do capitão. Eu acho que eu devia ter, sei lá, 12, 13 anos. Eu lembro de quando dava o horário de ir para aula, era mais ou menos que começava o programa Sim. do capitão. E aí ele tinha aquele famoso O gritinho. Tu faz o gritinho ou não? Não faz, não faz. Esse é o gritinho característico dele. Aquilo ali não tem, né? Na época, até para quem estava em casa, não sentia aquele impacto, né? Porque o Capitão Maneca, até hoje, né? O pessoal liga na rádio, manda abraço para ele, manda música, ele participa, né? Sempre mandando áudio e tal. Até poucos dias faleceu um pioneiro aqui de Santa Helena, da família Busler, né? Acho que, se eu não me engano, seu Arnildo, me desculpe se eu errei o nome, mas acho que seu Arnildo Busler, né? E aí eu trouxe ele para o programa para ele falar da história, porque a família Busler é tradicional na música, fundação de clubes e tudo mais, e o Capitão Maneca acompanhou esse período. Então eu trouxe ele para vir falar um pouquinho também. E na época, para quem estava em casa não sentia aquele impacto da falta do gritinho na abertura, a gente fez um concurso do gritinho, né? Ainda o João Vanderlei trabalhava na rádio, falou, vamos fazer o concurso do gritinho, já que tu não grita, a gente não grita, vamos colocar os ouvintes para gritar, né? E sorteio de brindes, então assim, fomos devagarzinho, né? Entrosando Mas ali, o né? pessoal gostava muito, sempre gostou muito, né? Que bacana. Essa era a marca registrada dele, né? Ele dava o gritinho, né? E daí ele falava, se você ouviu o gritinho, é porque o Tarde Alegre tá no ar, o Capitão tá no ar, não lembro exatamente como que é. Mas era característico dele. Né? Era característico, Era né? muito característico. E, ô Jonas, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você vê a comunicação aqui em Santa Helena? Ali? Porque a gente sabe que uma cidade pequena, logicamente, é diferente de uma metrópole, de uma cidade maior. Como é que você vê aqui a peculiaridade de Santa Helena? Cara, eu acho que a comunicação de Santa Helena ela evoluiu muito, né? A gente vê, claro, se comparado a grandes centros, né? A forma de se comunicar é tudo diferente, né? Uma cidade do interior e tal, mas a gente está
muito próximo do que os grandes centros produzem, né? O que eles produzem para entregar para a pessoa que está ali aguardando o conteúdo. Hoje a gente tem, né, podcasts produzidos aqui pelas mídias de Santa Helena, a questão do audiovisual está muito presente nas nossas mídias, né? Tanto rádios, né, vão evoluindo para o mundo digital, os sites, né, que até então, antigamente, era só a escrita, uma foto, hoje, né, produzindo isso, que é um conteúdo gravado em áudio e vídeo, contando histórias, enfim. Eu acho que está num momento bem bacana, e isso é legal, porque uma mídia faz isso, a outra, né, quer chegar junto, fazer um pouquinho melhor, e isso quem ganha, né, é a população. É a população, né? É a população, porque ela ganha conteúdo de qualidade, entretenimento, então é bem bacana, acho que está bem legal. Um trabalho que o Click News, então, né, na minha condição aí de ter idealizado esse site, ter trazido esse site, a questão da transmissão esportiva, né, a gente antigamente tinha as rádios que transmitiam semifinais, finais, e hoje a gente consegue rodar todo o município de Santa Helena, né, todas as comunidades, todo domingo numa comunidade diferente, transmitindo uma partida de futebol com imagem de qualidade, com áudio de qualidade, né? A gente vê as câmeras hoje entregam isso com qualidade, então só precisa ter a vontade de fazer, né? Claro, isso tem tudo um custo, tem investimento, mas que dá retorno, né? A gente tem um comércio hoje de Santa Helena fortalecido, que dá esse respaldo para a mídia, né? Que anuncia, que investe, e aí a gente consegue fazer um trabalho legal, bacana. E esse é um ponto muito importante, né? A participação da sociedade como um todo, faz parte, né? O comércio, os eventos, tudo mais. Isso retroalimenta, né? Todo um sistema, inclusive nós da mídia, né? Nós trabalhamos e vivemos disso. Para a gente trabalhar, a gente precisa dessa parceria comercial com as empresas, com as comunidades, né? Para a gente ir lá e fomentar a comunidade, a gente precisa desse apoio financeiro, né? E, claro, a gente consegue com isso, com esse apoio da comunidade, a gente consegue entregar também para o empresário uma publicidade que dê retorno para a empresa dele, né? Porque o empresário, da mesma forma que ele investe, ele quer a roda girando para que esse dinheiro volte e faça girar os seus negócios. Então, a comunidade também abraçou muito essa ideia de transmissão, de entrevista, de podcast, de esporte. Então, a nossa comunidade é bem engajada nesse sentido. Então, por isso que vale a pena, né? A gente vai com gosto fazer uma transmissão, né? A gente faz uma entrevista, porque a gente sabe que a comunidade acompanha, comenta, curte, enfim, participa dessa transmissão também. Que bacana. Jonas, agora falando um pouco da sua participação no COGEM. Cita para nós um pouquinho aí. Legal. O COGEM é o Conselho do Jovem Empreendedor, né? Também foi algo assim que eu senti a necessidade de começar a viver esse mundo dos negócios também, né? Quando eu abri o Click News lá em 2021, foi em julho, se eu não me engano. Acho que foi em julho, não tenho bem certeza. Eu acho que foi em julho, agosto. Beleza, vou abrir o site e tal. Aprendi na rádio, aprendi no dia a dia, vou fazer, beleza, vou executar uma entrevista, correr atrás de pauta, é o que a gente faz todo dia, né? Mas aí você saber se comunicar com os demais empresários, você saber fazer parcerias comerciais, tudo isso você precisa começar a buscar entidades, enfim, viver esse mundo dos negócios com pessoas que vivem isso também. E o COGEM, eu entrei no ano passado, no processo seletivo, né? Estou agora há um ano já no COGEM, e ali dentro é bem bacana, porque daí você começa a ter esse network com outros empresários, você começa a enxergar novas parcerias comerciais, você vê dores de uma empresa que talvez você ache que é só você que está passando por uma dificuldade em determinado setor da tua empresa, então você começa a compartilhar, e aí você entende como aquele empresário, qual foi a dinâmica que ele teve para conseguir enfrentar aquele desafio. E o COGEM, para os conselheiros, é justamente para isso, né? É um grupo de pessoas que faz network, que se conversa, que se ajuda, e claro, que entrega ações também na comunidade, né? Até nós temos aí durante o mês de maio, tivemos durante todo o mês o Feirão do Imposto, que é um trabalho onde a gente conscientiza a comunidade sobre a carga tributária no Brasil. É um tema que vem sendo muito debatido desde 2019, né? Por conta da reforma tributária, e agora está cada vez mais presente com as regulamentações, os projetos que vão sendo aprovados aí pelas autoridades, entre outras ações, né? A gente tem festival de pizza que está rolando aí também, né? Que é na próxima semana, que é para arrecadar fundos para a gente desenvolver projetos. E esses projetos são desenvolvidos com escolas,
Olha que né, bacana. com a comunidade. A gente tem um projeto Empreendedorismo na Escola, que ele acontece durante todo o ano com escolas aqui da cidade, subsede São Clemente, Moreninha e São Roque. Nesses encontros a gente leva pessoas para dar palestras, né? Empresários de sucesso, para contar a história de vida, para dar dicas para esses jovens que em breve vão estar no mercado de trabalho. Não só no sentido de você tem que ser um empreendedor, mas como funcionário também, né? Como saber agregar na empresa que está, porque você está numa empresa, você não pode estar lá só para chegar no final do mês, pegar o teu salário, né? Você tem que estar lá para deixar a sua marca também, para produzir para essa empresa de forma positiva. Então, o empreendedorismo na escola, ele vem nesse sentido, né? De formar novos empreendedores, mas também capacitar pessoas que dentro da sua empresa vão empreender, né? Seja na gerência, seja em qual cargo for. Então, o Cogen, ele tem essa característica bem bacana. Estou bem satisfeito de ter entrado lá, tem bastante trabalho. Hoje eu sou vice-diretor de marketing do Cogen, né? Junto com a Kellen, que é a diretora, né? E é uma equipe bem legal, assim, a gente trabalha junto, a gente aprende junto, a gente vai para eventos de empreendedores junto e conhece muitas realidades, aprende com essas realidades, né? Para que no dia seguinte a gente possa chegar na nossa empresa e implementar isso, né? E colher esses frutos. E colher os frutos, né? Exatamente. Muito interessante essa parte que você fala bacana. Do entrosamento do funcionário, para que ele se sinta realmente como parte da engrenagem. Sim. Porque sem o funcionário, né, Jonas, não há muito... falta mão de obra, falta tudo. Sim. E o funcionário que trabalha alinhado com a empresa, ele vai trazer mais lucro para essa empresa, né? E com certeza essa empresa, com o tempo, vai saber reconhecer também esse funcionário. Então, tudo gira em torno aí de uma equipe que trabalhe bem, que vise, né, os lucros para a empresa, e claro, isso vai impactar diretamente nessa equipe, né? Um bom relacionamento, né, um bom ambiente de trabalho. São algumas Sim. coisinhas que a gente vai pincelando aí. Nada melhor que chegar num bom ambiente de trabalho, né? Saudável. Tu sair de casa já, né? Com aquela vontade de chegar no teu ambiente de trabalho e saber que tu vai ter um dia produtivo, que tu tem uma equipe que vai trabalhar junto contigo ali, vai fazer a coisa funcionar, né? Falando um pouco agora de ciclismo, eu sei que você é envolvido também com ciclismo, Jonas. Fala pra nós. Tô um pouquinho parado, né? Mas tá frio agora, né? Agora com frio aí, já estamos partindo mais para caminhada, né? Mas o ciclismo, cara, eu desde criança, eu nunca fui muito de jogar bola. Até joguei, fiz escolinha na época lá em São Roque, voleibol também, assim. Mas a minha característica sempre foi o ciclismo. Eu sempre, desde criança, mesmo antes de aprender a andar de bicicleta, eu andava empurrando. Olha, eu pegava a bicicleta e saía empurrando. Eu não sabia ainda andar e tal. Eu pegava a bicicleta da minha irmã e saía correndo pelo sítio lá e tal. Até que eu aprendi a andar de bicicleta. Aí tinha os amigos da vila lá, que eles, ir pro sítio era, né, deixar a vila ficar... Na vila não podia andar muito de bicicleta na rua e tal, tinha que ter todos os cuidados. Então, quando eles podiam ir lá pro sítio andar de bicicleta, para eles era ótimo, assim como quando eu ia para a cidade, para mim era outra coisa, né, e tal. E aí eu sempre fui muito da bicicleta, a gente tinha trilha lá para andar de bicicleta e tal, e quando eu vim para a cidade, quando eu comecei a trabalhar, obviamente que daí não tinha muito tempo para isso e tal, não tinha ainda uma rede de contato de galera do ciclismo para fazer os passeios, mas em 2018 o Natan trabalhava lá na rádio, e ele tinha o Tartarugas do Pedal, existem no grupo Tartarugas do Pedal, e ele que juntava a galera ali, estimulava e tal, vamos pedalar. E daí ele falou, cara, vamos começar a pedalar com nós, mas eu não tinha uma bicicleta adequada para isso. Mas eu falei, não, vamos lá, né, vou comprar uma bicicletinha um pouquinho melhor, vamos pedalar. Aí comprei bicicleta, lanterna e tal, roupa, e vai começar a pedalar. Isso em 2018. Em 2019, já estava pedalando um pouco e tal, indo para Subsede, São Clemente, São Roque, melhorando aí o físico, né, para fazer um pedal mais longo. Comecei a conhecer a galera da competição. Olha só. Tal. Eu falei, mas agora vou ter que melhorar mais um pouquinho a bicicleta, né, mas vamos lá. E aí, em 2019, comecei a treinar, então. Aí comecei a treinar com o pessoal e comecei a competir no final de 2019. Comecei a treinar no começo do ano, fui para uma competição, tomei uma paulada na cabeça da galera lá. Eu falei, não, peraí, não tá na minha hora ainda de competir, né? Vamos treinar mais um pouco. Treinei o ano inteiro, aí nas últimas 2 provas do ano, eu fui lá, peguei pódio nas 2. Peguei acho que um 5º e um 4º lugar, quinto numa, 4º no outro. Eu falei, opa, tô começando, né? Peguei final do ano, treinei. Em 2020 entramos no campeonato regional aqui do Oeste. Primeira prova aqui em Santa Helena.
lá em São Roque, no IBC. Ah, olha só. Dava acho que uns 32, 33 quilômetros, o trajeto mais curto, e a Elite, né, corria 50. Então a Elite saía de São Roque pelo IBC e até a Ponte Queimada, Diamante, né, retornava ali e voltava para São Roque. E o trajeto mais curto, que era o que eu fazia, então só subia, né, o IBC, só subia o IBC. Só subia o IBC, né? E voltava para São Roque. Peguei segundo lugar, mas assim, deu 1 minuto. No ciclismo é muito tempo. Caraca. 1 minuto, 1 minuto e 15, se eu não me engano, é bastante tempo. Quem ganhou foi um menino de 2 vizinhos, se eu não me engano, Natanael. Acho que era de 2 vizinhos, se eu não me engano. E aí travou, daquele dia ali já travou a nossa guerra entre eu e ele, porque ficou na ponta, assim, ficou só eu e ele, né? Os demais ficaram um pouco mais afastados. Eu falei, bom, o campeonato vai ter que ser a briga, vai ser com ele, né? Vai ser forte. Segunda etapa, meio de janeiro. E aí era assim, era uma etapa de XCM, que é um trajeto longo, de 30 e poucos quilômetros, e depois a próxima etapa é XCO, que é uma prova de circuito. É uma pista com salto, com pedra, com raiz. Você dá várias voltas no circuito de 3,5 km. Vamos lá? Daí tá. Eu falei, cara, aqui acho que eu consigo me sobressair, sou um pouco mais leve que ele, é trilha e tal. Em 2 oportunidades eu quase consegui cravar o primeiro lugar, me manter e ganhar. Mas daí na última volta ali, tive um problema com a bike, eu não lembro o que aconteceu lá. Enfim, perdi por uns 15 segundos, que no XCO 15 segundos é quase 1 minuto no XCM. É uma diferença grande. Aí eu falei, cara, não, mas dá, tem 8 etapas no ano, vai dar para mim conseguir passar ele, porque eu tava no ranking ali sempre 2 pontos, 3 pontos. Aí veio a pandemia, acabou com o campeonato e tal, mas era um ano que eu tinha um propósito bem grande no ciclismo. Aí não deu, veio pandemia e tal, deu uma frustrada. Aí a gente seguiu só no pedal aí do dia a dia, no passeio, para manter o peso. Mas aqui continua ainda, não? Não, eu pedalo, assim. Para competir, não, ainda fui em algumas provas nos últimos anos aí, mas já sem pretensão de pódio, mesmo para brincar, para incentivar a galera. A gente tem uma equipe ali da SH Bikes, né? SH Bikes Race Team, e para motivar o pessoal, né? Porque senão se um para, o outro para, quando vê não vai mais ninguém, né? E daí me mantive assim em algumas competições para levar junto a galera e tal, continuar motivando. Mas aí pedalo durante a semana, sempre dá um tempinho, a gente vai pedalar, final de semana dá um tempinho, a gente vai pedalar, né? Para também não ficar parado, né? A gente não dá para parar. E o ciclismo, para mim, como desde criança sempre gostei, então é uma atividade que eu gosto e que eu não paro de fazer. Não abandona, né? E na minha opinião, Santa Helena é muito favorável ao ciclismo. Nossa, demais. A gente tem ciclovia agora para tudo que é lado, né? Demais. O trânsito não é um trânsito de uma cidade grande, obviamente, então isso facilita muito a vida do ciclista. Sim. Não, e para quem quer começar é incrível, né? Porque você pega uma ciclovia, você pega quem mora no interior. O cara pode andar 10, 12, 20 quilômetros, se quiser, numa ciclovia, né? Bem estruturada, com segurança. Então é bem bacana. Para a gente que é do competição, que gosta de um terreno um pouco mais diferente, a gente vai para os interiores aí, mas se você sair da cidade até o interior é tudo asfaltado, bem tranquilo, bem bom. Aí você vai, faz o teu pedal na estrada de chão, pedra, enfim. Mas, cara, dá para tu andar de boa, né? Seja tu andar de mountain bike, a galera que gosta de uma speed. Você anda com qualquer bicicleta em todo o município, né? Sem problema nenhum. Inclusive o comércio, né, Jonas? Tem ficado mais forte o comércio de bicicleta ultimamente. Sim, cara. Depois aí na pandemia deu aquela esfriada e tal, mas depois da pandemia isso foi se fortalecendo, né, cara? Tem muita bike profissional aqui em Santa Helena. E assim, a galera tá entendendo a importância de fazer uma atividade física, né? Porque, tu ficar ali parado, cara, hoje a vida do trabalho é uma loucura. A gente conversava até antes de vir aqui para a entrevista, falava de que antigamente, né, nos plantões policiais, a gente ia lá na polícia, tomava um café, fazia um lanche lá, batia papo, conversava. Cara, hoje não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo, cara, é muita correria. As horas não mudaram, mas parece que... Cara, é demais, a correria é frenética, é muito louca. E a tecnologia também acaba, né, distanciando, porque você tem tudo ali no celular, tal, falar, bom, não vou ir lá porque eu tenho aqui, tal, vou fazer outra coisa aqui, tu vai emendando uma coisa com outra, mas a atividade física, ela é essencial, né? Essa não dá pra... Tu chega no final do dia, tu pega a tua bike, ou tu pega teu tênis de caminhada e vai fazer uma atividade, né, cara? Porque senão, o estresse, a correria do dia vai acumulando, né? Então, a bike é algo que a galera tem entendido. O nosso ambiente aqui é propício para isso, né? Você pega a ciclovia, vai para a Subsede, vai para a esquina Céu Azul. Então, assim, tem dado um boom no comércio de bicicletas, né?
bem legal, Bem aí, das bacana. empresas, bem bacana. Jonas, para encerrar agora falando do kart cross, que eu vi uma foto aí, alguma coisa que tá rolando aí, fala um pouco disso aí pra gente, do kart cross. Essa aí, bicho, é uma ideia que o Ricardo, o Chaveiro, Ah, o Ricardo Xavier. o Ricardo Chaveiro, todo mundo conhece por Chaveiro, né? Eu nem sei o sobrenome dele. Até sei, mas me fugiu agora. Mas enfim, o Ricardo começou com essa ideia de kart, né? Ele tem um kart já há mais tempo e ele tava rodando aí nos interiores e tal, e a gente é amigo e tal, via fotos. Aí, deu um tempo depois, tu conhece também o Alcino Babins, lá da Defesa Civil. Sim. O Alcino. Não podia mais pedalar, fez um rolo numa bicicleta, pegou um kart no rolo e começou a andar. O Alcino é meu compadre, meu padrinho de casamento e amigo já de longa data. E a gente foi viajar pra praia início desse ano e ele começou a falar desse kart, de kart e tal, de kart, vamos lá dar uma volta e tal, vamos brincar. Falei, não, beleza, voltamos de viagem e tal. Fui lá, andei com os meninos, cheguei em casa, falei, mas eu podia ter um kart também, né, cara? Precisava ter que ir lá, e daí, tipo, eles têm que parar de andar pra mim poder andar, e ia ser legal todo mundo andar junto ao mesmo tempo, né, cara? Internet, marketplace, vai. Achei um kart lá em Marial. Falei, barbaridade, 400 quilômetros aqui, né? Mas vamos lá buscar esse bichinho. Aí fui lá, peguei, e a gente começou a andar, montamos um circuito lá no balneário, no Gramadão, né? Agora a gente vai sair de lá porque agora o pessoal vai começar a organizar o espaço lá porque as comemorações da Expo Santa Helena, os shows vão ser naquela área daquele Gramadão, então a gente vai parar de andar lá para não estragar a grama, enfim. E aí a gente tá pleiteando a antiga pista do Velocross lá da esquina Céu Azul. Olha só que bacana. A gente tá em conversa com o secretário Sassi e também com o Giroto da Obras para ver se a gente consegue uma liberação e limpeza do local, e aí a gente vai reativar a pista que era do Velocross. Que bacana. Mas que está lá abandonada, vamos tentar ativá-la para o kart cross. E aí já tem projeto aí de montar uma equipe, para quem sabe paranaense e tal, já tem coisa rolando aí. Ó, pessoal, novidade aí, então, hein? Já tem um projeto aí, a gente já está em contato, inclusive, com a Federação Paranaense para fazer a pista no formato para receber evento de kart, gaiola, o Marca, né, que é a corrida de carro. Sim. Então, assim, tá bem avançado. Então não é só um boato. Começou recente, mas a galera ali não tá bem noite e dia pensando, vamos fazer como? Vamos ligar. Que bacana, cara. E aí tá surgindo, vamos ver, quem sabe a gente consegue fomentar essa modalidade esportiva do kart aí e trazer, quem sabe, até um evento para Santa Helena, né? Essa noite eu vou entrar no Marketplace já fazer o meu lá. Mas que bacana, cara. Bom saber disso. A gente tinha, eu lembro da minha infância, a gente tinha... eu lembro na época do prefeito Silão, não sei se você vai lembrar disso. Tinha uma corrida de kart, não é o kart cross, mas é o kart normal. Que foi aqui na avenida, cara. Passava na frente da prefeitura, na avenida, aqui. Cara, a gente teve muito disso. Tinha velocross, radicais, né? Por exemplo, lá em São Roque tinha Jeep Cross. Na época do Gico, né? Se não me engano, foi na época do Gico que foi implementado o Jeep Cross. Foi a parte de 2008, alguma coisa assim. Tinha uns eventos muito legal, cara. Tinha uns Jeep lá que, tipo assim, nossa, era muito legal de assistir. Tinha gaiola, né? Teve uma época aí que era forte, gaiola. Velocross, motocross, né? Agora a gente tem o retorno aí do motocross, por que não? Quem sabe um kart cross aí, né? Com certeza, que bacana, vamos ver, quem sabe dá certo. Fiquei muito feliz, inclusive, em saber. Pessoal, esse foi o Jonas, nosso querido amigo lá do Clique News TV. Eu gostaria de agradecer a presença dele aqui e deixar sempre aberto essa porta para que ele voltasse aqui, inclusive agora, né? Já que ele está devendo um monte de novidade para nós aí, né? Para contar para a gente como é que foi o negócio do kart cross aí, beleza? Jonas, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço aí, agradecer o Edu, né? Volte a gente conversa e tal. Ele falou, cara, tu tem que ir lá falar um pouquinho. Eu falei, mas não é o meu forte, né? Mas a gente tá aí, né? Deu pra falar um pouquinho aí do cara modesto, né, gente? Jornalista aí há 15 anos e fala que não sabe falar. Então, obrigado pelo espaço e vamos trocar essa figurinha, né? Vamos agora lá pro Clique News também, fazer um bate-papo e falar também da tua trajetória aí. Tem umas histórias, né? Tem muita história aí, né? Tem um pouquinho de história, hein? Valeu, João. Obrigado. Valeu.